pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo completo sobre o Acionista Net. Hoje a gente vai explorar duas funcionalidades extremamente úteis para quem gerencia uma carteira de investimentos ativa, que é a transferência de custódia e a transferência de ações entre carteiras. E como sempre, a gente vai entender como essas ferramentas se integram com os três objetivos centrais do sistema Acionista Net. Objetivos esses que fazem dessa plataforma o verdadeiro aliado dos investidores. O primeiro objetivo do Acionista Net é a administração de carteiras de ações. Isso significa que o sistema foi desenvolvido para proporcionar ao investidor um controle total e transparente sobre todos os ativos que ele possui. E é por meio dessa administração que a gente consegue saber exatamente o que temos, quanto vale, qual o lucro ou prejuízo acumulado e qual o melhor momento para você vender ou fazer novos aportes. E dentro desse objetivo, a transferência de ações e de custódia é uma funcionalidade chave, porque ela permite que o investidor atualize a sua carteira conforme as mudanças nas corretoras com as quais opera. E é algo muito comum entre os investidores que buscam as melhores taxas, benefícios ou condições operacionais. O segundo objetivo do Acionista Net é a calculadora do imposto de renda, e esse sistema ajuda não só a calcular corretamente os tributos sobre os lucros das operações, mas ajuda também a gerar todos os relatórios necessários para a declaração anual à Receita Federal. E aqui também a função de transferência tem um papel muito importante, que é, ao manter o histórico correto das ações transferidas entre as corretoras, o sistema garante que o cálculo do custo médio, lucros, prejuízos e a apuração do imposto de renda sejam feitos corretamente. Afinal, mudar uma ação de uma corretora para outra não zera o seu histórico. Ele precisa ser mantido com precisão para que o investidor não pague mais imposto do que deveria e nem corra riscos de inconsistência com a Receita Federal. E o terceiro e último objetivo da Acionista Net é fornecer as estatísticas administrativas completas. Essas estatísticas são divididas em três áreas principais, que é a gestão de negócios, que abrange compras, vendas e proventos, o acompanhamento dos balanços das empresas listadas e os resultados instantâneos baseados em dados como a demonstração de resultados e os indicadores de performance. Com os dados atualizados por meio das transferências, o investidor consegue manter as estatísticas fidedignas. E a qualquer momento ele pode acessar os gráficos, variações e comparativos, tudo com base no histórico real da sua carteira, mesmo quando as ações já foram transferidas de uma corretora para outra. Agora, vamos à prática. Dentro do menu Carteira de Ações, nós temos duas opções relacionadas à movimentação dos ativos entre as corretoras. Então, você clica em Operar e você vai visualizar a transferência de custódia e a transferência de ações. A transferência de custódia é indicada quando você quer mudar os seus ativos de uma corretora para outra. Por exemplo, você investia com a XP e agora está operando pela Clear. Nesse caso, é necessário informar ao sistema que aqueles papéis estão sendo levados de uma instituição para outra. E essa funcionalidade é acessada pelo botão Transferência de Custódia e, ao clicar, uma janela é aberta com duas listas suspensas. Uma para selecionar a corretora de origem e a outra a corretora de destino. Então, você dá um clique no botão Transferir, o Acionista Net entende que todos os ativos daquela corretora anterior estão sob responsabilidade da nova corretora e mantém os dados históricos intactos. Já a transferência de ações é uma funcionalidade muito mais detalhada, usada para quando você deseja transferir apenas uma parte das suas ações, ou seja, um número específico de ações de um ativo entre as corretoras, para uma corretora diferente. Então é muito útil quando o investidor diversifica as suas operações ou recebe ativos de terceiros. Aqui, além das corretoras de origem e destino, você precisa selecionar a ação que será transferida, a quantidade em estoque, preço médio, nova quantidade a ser movimentada e a data da transferência. E essa atenção aos detalhes garante que o sistema mantenha todas as informações consistentes, principalmente o valor médio de aquisição de cada ativo. E vale lembrar que em ambas as funcionalidades, os dados não são apenas movimentados graficamente, eles alteram toda a base de cálculo do sistema, e isso inclui os relatórios de lucro e prejuízo, os indicadores da carteira, a composição atualizada por corretora e até mesmo os dados que serão utilizados na calculadora do imposto de renda. E isso demonstra como o Acionista Net é uma plataforma que leva a sério a integridade das informações financeiras, que é um ponto fundamental para qualquer investidor. Outro ponto interessante é que essas funcionalidades evitam a duplicidade de ativos
ou confusão na análise de desempenho por corretora. Vamos supor que você tenha comprado as ações da Petrobras pela corretora A e depois transferiu para a corretora B. Se você não fizer esse registro corretamente, o sistema pode interpretar que você tem ativos duplicados ou que você vendeu ações que ainda não foram registradas na carteira atual. E isso impacta diretamente no cálculo dos lucros, nos gráficos da rentabilidade e, é claro, na declaração do imposto de renda. E falando em organização, essas funções também colaboram com a gestão de relatórios automáticos e personalizados, tanto para uso interno quanto para a prestação de contas, caso o investidor seja assessorado por um contador ou administrador de patrimônio. E um bom exemplo disso são os relatórios de posição financeira por cliente, que também se beneficiam desses registros precisos das movimentações internas. Além disso, vale destacar que a interface dessas ferramentas no Acionista.net é extremamente simples e intuitiva. As janelas de transferências são rápidas, diretas e permitem ajustes em tempo real. Então você não precisa se preocupar em preencher dados que o sistema já possui. Basta só selecionar e confirmar e todo o processamento é feito automaticamente. Isso torna o sistema acessível tanto para iniciantes quanto para investidores experientes que buscam eficiência na gestão de seus ativos. E antes da gente finalizar, eu quero reforçar que essas funcionalidades não são apenas convenientes, elas são essenciais. Manter a carteira atualizada com as corretoras corretas, com os ativos corretamente posicionados e os históricos íntegros é o que permite ao investidor tomar decisões inteligentes, precisas e alinhadas com a sua estratégia de longo prazo. Então, se você ainda não utilizou essas funções do Acionista.net, esse é o momento ideal para começar. Faça então uma revisão da sua carteira, verifique se todos os ativos estão nas corretoras corretas e utilize as opções de transferência sempre que for necessário, E lembre-se, o Acionista.net é o aliado do investidor. Ele não é só um sistema, ele é uma extensão da sua inteligência financeira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com os outros investidores e, é claro, deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. Sejam dúvidas ou sugestões. Então a gente se vê no próximo conteúdo, onde nós vamos seguir explorando tudo que o Acionista.net tem a oferecer para facilitar a sua jornada como investidor. Até lá!